vinheta de abertura mostra a tela branca com detalhes de grafismos. No centro, a frase Saúde no Trabalho. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast especial de Saúde no Trabalho. Eu sou Letícia Leite e eu sou uma mulher adulta, branca, de cabelo castanho, que está preso. Eu tenho a pele branca, os olhos castanhos, estou usando óculos, uma blusa bege e um blazer xadrez. E eu estou aqui com a também jornalista, Tainá Trajano. É um prazer recebê-la aqui, Eliara. Eu sou uma mulher jovem, adulta, branca, do cabelo liso, castanho e estou vestindo uma camisa rosa. Então, Eliara, na verdade o que a gente está fazendo aqui para os nossos ouvintes é a nossa audiodescrição, né? Porque a gente tem a nossa versão em vídeo também acessível. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Eliara, sou nutricionista, sou uma mulher adulta do cabelo cacheado. Estou com uma blusa branca e uma saia verde. Certo. Hoje, só para contextualizar, a gente já teve, para você que ainda não assistiu, a gente já teve 2 episódios, um sobre saúde mental e outro sobre atividade física. Hoje a gente chama a Eliara, que é nutricionista, para falar um pouco sobre a importância da alimentação no dia a dia, mas também dentro do ambiente de trabalho. Essa questão de alimentação, muitas vezes, já entrando no assunto, as pessoas costumam comer o que é mais rápido, né? O que é mais fácil. Principalmente a gente que trabalha o dia todo, sai cedo de casa, tem gente que tem filhos, que tem várias responsabilidades, enfim. Como conciliar essa questão? Qual a importância da gente não apressar a alimentação, né? Não tornar isso mais um hábito apressado do dia a dia. Sim, eu costumo dizer que a alimentação ela está envolvida nos processos de trabalho, porque é extremamente importante que a gente tenha uma quantidade de nutrientes suficiente para que você tenha essa performance cognitiva, né? E normalmente as pessoas não associam o fato de você ter um trabalho que exige muito da sua concentração, da sua memória, a consumir nutrientes que venham a favorecer essa performance e essa melhora em todo esse processo. Como você bem falou, a gente está numa era de tudo muito rápido, tudo muito prático, e muitas vezes quando a gente opta por comidas mais práticas, mais acessíveis, você acaba consumindo uma quantidade maior de alimentos ultraprocessados, que vão impactar na nossa saúde de forma geral, mas também na disposição para aguentar toda essa rotina de correria, de deixar filho na escola, vir para o trabalho e passar o dia todo conseguindo manter essa saúde em dia. E sempre que eu vou falar de alimentação, sempre que eu vou dar alguma dica falando sobre comida, eu digo que antes de pensar na comida, a gente tem que pensar no ambiente que a gente está inserido no momento da refeição. Antes de comer, a alimentação ela começa no planejamento, no momento que você vai às compras. E aí tem uma dica muito legal que eu sempre dou, que é nunca faça as compras com fome. Porque isso é boa. Porque provavelmente você vai comprar um número de coisas que você não precisa. Segunda dica. Sempre pense no momento que você está comendo, não comer com o telefone na mão, porque isso vai atrapalhar totalmente o processo de saciedade do teu corpo entender que você está comendo. Depois disso, mastigar devagar os alimentos. Por quê? Eu estou falando disso antes de falar de comida. Tudo bem. Porque os nutrientes, eles não são garantidos à medida que a gente consome. Os nutrientes são garantidos à medida que a gente absorve. E para absorver esses nutrientes, é essencial que a gente mastigue suficientemente para que nosso estômago, nosso intestino consiga absorver esses nutrientes. E aí, partindo para a comida, né? O que comer, eu sempre falo que a gente nunca erra se pensar comida de verdade. Comida que estraga. Comida que não tem prazo de validade tão alto. Uma comida que seja realmente mais perecível. E aí, você vai pensar, Lara, mas isso não é acessível numa rotina que eu tenho tão corrida. Eu digo que não existe coisa mais prática do que uma tangerina, uma banana, uma maçã, uma pera, uma uva, castanhas, oleaginosas. E quando a gente pensa numa proteína, eu digo que quem congela sempre tem, né? Se a gente utilizar um momento ali para estar cozinhando um frango, desfiar, deixar congelado, juntar com um creme de ricota para fazer um sanduíche, né? E nesses momentos, às vezes, de imprevisto, no trânsito, se você tiver ali de forma acessível, você vai consumir.
Se você não tiver, você vai acumular fome. E aí, quando você chegar em casa ou parar em algum lugar que você vai consumir o alimento, você não vai ter uma capacidade de pensar no que é melhor para você. E aí, uma das dicas é nunca ficar com muita fome. Porque a fome racional, ela lhe incapacita de fazer boas escolhas, né? O recomendado seria comer de 3 em 3 horas? Isso depende um pouquinho. Porque a gente já viu que existem algumas pessoas que elas não são predispostas geneticamente para consumir alimentos de 3 em 3 horas. Então, isso vai variar. Mas o ideal é que você não tenha aquela sensação de fome, de irritação, de você ficar, meu Deus, eu preciso comer qualquer coisa, entendeu? Porque é isso que vai te incapacitar de perceber até onde eu posso ir. A minha saciedade, porque o corpo, ele dá prontidões de saciedade. Só que se você come, assiste, o corpo não vai dar, porque você não vai conseguir assimilar que aquilo está ocorrendo. Você só vai parar de comer quando você sentir que seu estômago não cabe mais nada. Eu acho que isso é até importante pontuar, porque no primeiro episódio do nosso podcast a gente falou de saúde mental, no segundo de atividade física, é sempre muito observe seu corpo. No primeiro a gente falou do burnout, por exemplo. Quando você está cansado, aquela sensação de cansaço na cabeça, no corpo. A mesma coisa da atividade física. Não vá além do que você consegue. Vá até onde você consegue, se conseguir um pouco mais no outro dia, aí depois no outro. É sempre observar o corpo, né? Isso. Que é um costume que que a nossa sociedade acabou deixando de lado, né? É como se a gente fosse pedaços, né? Mas, na verdade, eu digo que é um quebra-cabeça metabólico. Que onde você... Tanto que você falou de saúde mental, e a nossa saúde mental, ela está inteiramente interligada com os alimentos que a gente consome. Por quê? Porque o nosso intestino, ele tem trilhões de neurônios. Então, existe uma conexão intestino-cérebro. A partir do momento que você consome alimentos ricos em industrializados, fosfatos, você vai estar impactando na quantidade de serotonina que você vai produzir, nesse prazer, nessa disposição, que está interligado com a atividade física, está interligado com a questão do burnout, que muitas vezes pode ser mediada por uma deficiência nutricional, né? Então, tudo isso, eu digo, não negligencie os sintomas que o nosso corpo dá. Ter uma dor de cabeça não é normal, ela pode ser comum dentro da sua rotina, mas aquela dor de cabeça, ela quer sinalizar alguma coisa, uma desidratação, uma falta de nutriente. Então, é super importante que a gente perceba. Yara, acontece muito no consultório. Eu comecei a ter desejo de comer doce. Isso não é comum. Não é uma característica sua. Então, é um sinal que seu corpo começou ali a mostrar e você precisa perceber. O que é que eu fiz no dia anterior? Eu uso muito o exemplo disso, né? De que a gente não tem esse hábito de se perceber, que quem tem cachorro, se o cachorro vomitar, a primeira coisa que você pensa é o quê? O que é que ele comeu? É verdade. Se a gente se sente mal, a gente nunca associa a alimentação. A gente sempre vai abrir mão ali de um medicamento e não refletir. Peraí, eu tô com dor de cabeça. O que foi que teve de diferente? Né? Esse piloto automático, ele acaba impedindo a gente de ter uma saúde melhor. É verdade. E falando um pouco dentro do contexto do ambiente de trabalho, porque muitas vezes não dá tempo de ir em casa e fazer a refeição e tal. Então, como que lidar com isso? Porque às vezes a gente tem que precisar pedir iFood, ou muitas vezes até comer uma refeição que nem chega a ser comida de almoço, assim mesmo, né? Sim. Então, como lidar com essas questões? É aquilo que eu falei, o planejamento. A gente precisa entender. E eu falo assim, a partir do momento que você sabe o que você quer, você precisa fazer alguma coisa para atingir aquele objetivo. Meu objetivo é saúde. Dentro desse contexto da saúde, o que eu vou precisar fazer? Me planejar pelo menos um dia antes. Eu vou precisar pedir, mas quais as opções que eu tenho? Né? Pensar na comida de verdade. Eu vou pedir uma comida que esteja ali associada tanto ao valor como à qualidade nutricional. Eu não sou um nutricionista, não vou entender. Mas pensar, uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, para que pelo menos eu tenha uma saciedade e consiga ter uma saúde ali dentro da alimentação. Ter lanches mais práticos, para que você consiga, tô numa reunião, vai demorar, vai passar 2 horas do almoço, mas você comeu alguma coisa. Consegue dar alguns exemplos pra gente? Porque a gente sabe que é muito Sim. particular, né? Individual, Sim. Mas alguns exemplos assim mais De gerais. lanches?
Sim, pode ser de refeição também. Pronto, numa refeição, quando eu vou fazer uma orientação. Sempre pensar numa porção de legumes. Por quê? Porque tem uma quantidade de fibras, uma quantidade de vitaminas e minerais ali que vai te ajudar. Uma opção de carboidrato, ou um arroz, uma macaxeira, uma batata doce, um inhame. A própria batata inglesa também pode ser uma opção. Uma proteína. Frango, peixe, carne, o próprio ovo também pode entrar dentro desse processo. Eu tenho pacientes que às vezes me perguntam, Helera, o que você acha de um cuscuz no almoço? Porque é fácil, né? É prático. Eu acho que super consegue entrar dentro dessa proposta da refeição do almoço, mas nunca excedendo a quantidade de proteína. Eu falo, traz um equilíbrio ali do carboidrato com a proteína para que você sinta saciedade. Porque o carboidrato, ele não te dá tanta saciedade. Então, acaba que você tem uma tendência a consumir mais essa quantidade de carboidrato, que seria ali o cuscuz, né? Vou fazer uma pergunta talvez um pouco óbvia, mas é importante procurar um profissional para dar essa orientação? Com certeza, porque como eu disse, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Quando você trabalha com um nível de concentração maior, de atenção, você vai gerar uma necessidade de algumas vitaminas e minerais que o seu colega que trabalha numa questão diferente vai precisar. E isso você vai potencializar. E o nosso corpo, ele tem uma característica de priorizar o que é para o cérebro. Então, talvez não te falte nutriente para o trabalho. Mas você vai começar a observar uma queda de cabelo, uma unha que não cresce, uma unha que quebra, uma cãibra, uma dificuldade na atividade física. Então, é extremamente importante que você tenha essa atenção personalizada para a sua saúde e para os objetivos que você deseja alcançar. Eu acho que é até comum a pessoa chegar do trabalho. Às vezes o trabalho é só, né, entre aspas, ficar sentado no computador. Sim. Que não dá cansaço físico, assim, não dá um cansaço mental, mas a gente chega em casa às vezes cansado, né? Por quê? Quais são esses nutrientes que estão faltando, provavelmente? Atualmente a gente vive eu brinco que é uma pandemia de B12 baixa, né? Que é uma vitamina super... Foi uma risada aqui porque a gente se identifica. Pois é. E a B12, ela é extremamente importante no processo de sinapses, que é o que a gente faz ao longo do dia para conseguir ter essa concentração, essa memória, essa performance cognitiva que eu falo. Além dela, magnésio, ômega 3, vitamina D. E quando você vai observar, é comum em pessoas que passam o dia todo sentada trabalhando. Por quê? Porque você não tem essa tendência de pensar, na minha alimentação eu vou investir mais em nutrientes ricos em B12. Como eu falei, o corpo ele não vai deixar com que você esteja trabalhando e apague. Não, isso não vai acontecer. Aí ele vai tirar do seu músculo, do seu cabelo, da sua unha. São os sinais. Isso. E é esse cansaço, que muitas vezes é aquela dificuldade de descansar e relaxar, que a gente senta, parece que deu um terceiro turno ali, dormindo, porque você não entra no sono profundo. É justamente porque os neurotransmissores que estão extremamente ligados com o nosso intestino, que são os neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, que é o que faz a gente ser feliz, relaxar e reparar o sono, vão estar deficientes pela falta do nutriente. E aí você precisa ter na alimentação ali ou suplementar para que você não sinta essa sensação de cansaço. E como conciliar uma alimentação saudável com, por exemplo, doce? Porque precisa cortar tudo? Depende. Eu brinco, eu digo, toda resposta depende, né? Depende porque dentro de um contexto de uma pessoa que não tem nenhuma doença que vá afetar, que não tenha nenhuma hipersensibilidade alimentar, pode sim, o doce ele consegue entrar e é aquela história da comida de verdade. É você ler lá no rótulo, uma barrinha de chocolate. Você lê lá, quanto mais ingredientes tiver, pior é aquele chocolate. Então, quanto menos ingredientes tiver, doce de leite, né? Que virou uma moda, todo mundo come doce de leite. E eu digo, o melhor doce de leite é aquele feito do leite, aquele doce de leite caroçudo, porque você sabe de onde vem, você sabe que só tem 2 ingredientes ali, então dá pra entrar perfeitamente, tanto num planejamento alimentar de quem quer emagrecer, como de quem quer ganhar massa muscular, quer potencializar os resultados na atividade física. Eu pensei muito na questão e nas confraternizações do trabalho. Como que isso funciona? Porque você vai se privar de estar ali na confraternização?
Eu posso dar um exemplo aqui do tribunal, não só do nosso setor, que adora um bolo, mas a gente conhece outros setores também, a gente não entrega só o nosso, entrega o dos outros. que é um momento, que a gente também falou isso no primeiro episódio do podcast da Saúde Mental, é um momento de confraternização, porque o momento da alimentação, culturalmente, é um momento de confraternização, né? É um momento muito importante. Então, como a gente participar daquilo, mas ao mesmo tempo manter-se saudável, né? Não tá ingerindo coisas que não precisa. Eu falo que comida é social. Então, comer, você vai lembrar lá do seu aniversário, tem aquele alimento afetivo. E é super importante vivenciar isso. Porque, como eu disse, a gente é um quebra-cabeça. Então, se não tem um momento social, se você se isolar e todo mundo vai confraternizar, não, vou ficar aqui na minha sala, vou comer minha fruta. O que é que eu falo? Eu digo, faça um pré-lanche. Porque aí você vai ter a capacidade de fazer boas escolhas, de participar e de não exagerar. Porque até a sensação de sair da dieta gera uma resposta inflamatória que pode interferir. Eu digo, coma e coma bem, tipo, coma de boa. Comi, foi ok, deu tudo certo, esse era meu objetivo. E tá tudo bem, recomeça na próxima refeição. O problema desses alimentos é quando você exagera. Porque é uma quantidade de açúcar muito alta, e aí as pessoas vão, aí deixa de lanchar antes e vai para matar a fome, e aí você exagera. É nesse momento. É sobre ter equilíbrio, né? Tudo é essa questão do equilíbrio. Mas a dica é fazer um pré-lanche ali, comer uma frutinha antes de ir, confraternizar e ter a capacidade de fazer boas escolhas. É porque a gente também tem um costume social de comer para ficar cheio, né? Isso, mas a do gente exagero. Só precisa comer para ficar saciado, né? É perceber as prontidões do corpo, né? Em relação à saciedade, mastigar mais devagar, olhar para o alimento, porque a gente tem uma tendência a não olhar, as pessoas não olham para o prato da comida. E quando você... Sabe aquela sensação de água na boca? Aquilo é o seu corpo se preparando e produzindo enzimas para digerir o alimento. E raramente a gente sente isso atualmente. Você senta ali, tá comendo, tá trabalhando, tá no celular, tá respondendo não sei quem. E é necessário esse momento de plenitude. Até pra ansiedade também, Sim, né? Sim. E eu falo que ansiedade não é algo negativo. O excesso da ansiedade é que é. Ela é um sentimento positivo que nos impulsiona. Agora, a partir do momento que você consome, eu digo que você come emoção, porque às vezes eu não quero comer. Eu quero sentir a sensação que o açúcar me proporciona, que é aumentar minha serotonina ali em curto prazo. E aí a gente precisa ter uma relação melhor com o alimento. Tirar os alimentos do lugar do proibido. Não, agora eu não quero. Isso é algo que eu trabalho muito no consultório. Não, você tem que entender. Nesse momento você não quer consumir esse alimento. Mas depois você pode. Agora, colocar no lugar do proibido, aí gera o desejo. De tudo, né? É verdade. E por isso que é tão importante uma orientação profissional, né? Porque precisa ser adaptado para cada pessoa. Isso. Eu digo que o planejamento, ele precisa... O melhor plano... Às vezes as pessoas me perguntam assim, qual é a melhor estratégia nutricional? É jejum, é low carb, é cetogênica? Eu digo, o melhor plano é o feito. Não adianta que você queira um planejamento alimentar que você só siga 30 dias. Até para o seu corpo, metabolicamente, isso não é legal. Você está nesse ganha peso, perde peso. Porque existe um órgão, uma glândula chamada hipófise, que ela precisa que você tenha estabilidade. Por isso que a gente fala de constância, disciplina. Porque quando a gente não tem, o corpo entende que você está doente. E aí acaba segurando o peso. Eu tenho um paciente que chega e diz, eu tô comendo muito pouco e não emagreço. Porque tá inflamada. Né? Tá imersa a toxinas no corpo. Então é tudo muito complexo. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para falar de um assunto tão bom e tão complexo. E a gente puxou também um pouco dos outros episódios, porque é que nem você mesma estava falando. Tá tudo conectado, é o nosso corpo, isso. É a mente, é o exercício físico, é a comida. Mas o importante é a gente continuar trabalhando em prol da nossa saúde, porque essa daqui é a nossa máquina, né? Exatamente. Sem ela a gente não trabalha, não se diverte. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço também. Muito obrigada. Vinheta azul de encerramento aparece com as palavras em branco, saúde no trabalho e TJRN.